Congruência, assunto importante para quem vai fazer colégio naval e imita, né? É uma parte da aritmética, congruência. Deixa eu explicar o que é isso. Vamos ver uma maneira simples de entender o que é congruência. Me diga o que tem em comum esses dois números aqui. 13 e 23. O que vocês veem em comum nesses dois números? Quê? Ah, os dois são primos? Realmente os dois são primos, mas não era isso que eu queria perguntar, não. Eu queria que vocês notassem uma outra coisa, além do fato deles serem primos. Deixa eu colocar outros números aqui. Eu vou botar aqui um número que não seja primo, vamos botar aqui. Tá, me diga o que esses números aqui têm em comum. O quê? Ah, eles dois são múltiplos de 3, realmente, isso aqui é múltiplo de 3. 57 é 3 vezes 19, é múltiplo de 3 também, mas não era isso que eu queria perguntar. Eu queria que vocês notassem outra coisa. Vamos botar um outro exemplo aqui. 34 e 54, o que esses dois números têm em comum? Ah, os dois terminam com 4, isso mesmo, isso que eu queria que vocês notassem aqui. Esses dois terminam com 3, esses dois terminam com 7, esses dois terminam com 4, né? Agora, eu posso falar isso aqui de uma outra forma. Além de eu dizer que eles terminam com o mesmo algarismo, eu poderia dizer isso desse jeito aqui, ó. É outra forma de falar a mesma coisa, né? Esse número e esse número, se você fizer a divisão por 10, esse aqui vai deixar resto 3, esse aqui também vai deixar resto 3. A mesma coisa aqui embaixo. Esses dois vão deixar resto 7 e esses dois aqui vão deixar resto 4. Então, se eu representasse aqui nessa escala os múltiplos de 10, as dezenas, né? E marcasse aqui o 34, tá aqui o 34... e aqui está o 54. Então, observe aqui, ó. De 30 para o 34, você tem uma diferença de 4. Do 50 para o 54, você tem também uma diferença de 4. Quer dizer, eles deixam o mesmo resto na divisão por 10, né? A gente podia escrever isso dessa forma aqui, ó. O 34, ele vale 3... vezes 10 mais 4. E o 54 acontece um negócio parecido. O 54 é 5 vezes 10 mais 4. Então, o resto da divisão por 10 é o mesmo para os dois, 4. Isso aqui, 3 e 5, isso aqui seria o quociente da divisão por 4, mas esse quociente aqui não interessa. Quando a gente está trabalhando com congruência, não interessa essa parte aqui do quociente. A gente está interessado apenas no resto. A gente olha o 34 como se ele fosse um 4. A gente olha o 54 como se ele fosse um 4 também. Bom, da mesma forma, isso aqui vai acontecer também com 13, 23, 27 e 57 do exemplo que eu coloquei ainda agora. Ainda agora eu citei o 27 e o 57. Esses dois números, 27 e 57, eles deixam o resto 7 na divisão por 10. E alguma coisa parecida vai acontecer com o 13 e o 23. Então aqui estão o 13 e o 23, ambos deixam o resto 3 na divisão por 10, né? A gente podia escrever isso aqui, por exemplo, 27 é igual a 2 vezes 10 mais 7. O 57 é 5 vezes 10 mais 7. Uma outra forma de você visualizar a congruência é você pensar num ciclo. Digamos que a gente tem aqui essa circunferência e aqui começa o zero.
E digamos que você só possa usar esses números aqui. Então, onde é que estaria, por exemplo, o 13? Vamos contar até 13 aqui. Olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 13 está aqui. Quer dizer, o 13 cai no mesmo lugar do 3, né? Tá, vamos continuar contando. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Caiu aqui também. O 23 cai no mesmo lugar do 13. Então a gente diria que o 23, o 13 e o próprio 3, eles são congruentes. Esses números são congruentes. Mas não basta falar congruente, você tem que dizer qual é o módulo que você está trabalhando. Aqui nós fizemos um disco com 10 valores, né? Então, de 0 a 9. Então, o certo é falar que esses números 3, 13 e 23, eles são congruentes em módulo 10. Isso é a mesma coisa que falar que esses três números deixam o mesmo resto na divisão por 10. O resto 3, né? Pô, o cara foi embora aí. Foi embora e esqueceu minha letra M. Ah, assim tá melhor. Agora nós vimos aqui congruência em módulo 10, onde a gente olha só o último algarismo, né? O resto da divisão por 10 é o algarismo das unidades. Mas você não precisa ter necessariamente congruência em módulo 10. Você pode ter congruência em qualquer módulo de 2 em diante, né? Módulo 2, módulo 3. Por exemplo, vamos colocar um simpático número aqui. 17. E agora, ao invés de marcar os múltiplos de 10, vamos marcar os múltiplos de 3. Tá, então temos aqui os múltiplos de 3. 3, 0 é o primeiro deles, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E o 17 já estava lá no lugar dele, né? Então observe o seguinte. O múltiplo de 3 que está logo antes do 17 é o 15. Tá? Isso aqui é a distância entre o 15 e o 17, é o resto. Essa aqui é a distância, é 2. A gente antes estava trabalhando com 10, né? A gente tinha marcações de 10 em 10, e aí a gente pegou o algarismo das unidades, que era o resto da divisão por 10. Aqui é diferente, aqui a gente pegou uma divisão de 3 em 3. Então nós vamos dizer o seguinte, se você pegar 17 e fizer a divisão por 3, você vai conseguir o resto 2. Porque o 17, ele é um múltiplo de 3 mais 2. Então a gente pode escrever o seguinte, 17 é igual a 5 vezes 3 mais 2. É 3 porque eu estou trabalhando com o módulo 3. Eu dividi de 3 em 3. Então a gente fala congruência em módulo 3. A gente tem aqui o quociente, que é 5, né? E aqui é o resto. Então a gente diria, podemos escrever isso aqui de duas formas. Ou a gente diz que o 17 é congruo a 2, ou congruente a 2 em módulo 3. Isso aqui seria uma nova maneira de falar isso, né? E qual que é a maneira tradicional que a gente falava isso desde lá da terceira série? A gente fala que o resto da divisão de 17 por 3 é 2. Então isso é mesmo que falar que o 17 deixa resto 2 na divisão por 3. E você pode ter congruência em qualquer módulo. Aqui, módulo 3, podemos ter módulo 5, módulo 11, módulo 7. Agora, olha que pergunta fácil. Qual é o resto de 27 na divisão por 10? Ou seja, se você pegar esse número e dividir por 10, qual é o resto que vai deixar? Que coisa fácil, é resto 7, né? Isso aqui é coisa para criancinha. Tá. E isso aqui agora? Qual é o resto de 38 dividido por 10? Meu amigo, eu já sou grande. Isso aqui é resto 8.
Certo, você tá sabendo, hein? Agora eu vou fazer uma outra pergunta mais maliciosa. Qual é o resto de 27 mais 38 dividido por 10? E agora é o seguinte, não pode fazer a soma. Fazendo a soma é fácil. Fazendo a soma, você vê lá, 27 mais 38. Isso aqui, 7 mais 8, 5, vai 1. 65, o resto da divisão de 65. Ah, agora que eu sei que é 65 ficou muito fácil. O resto é 5. Só que você pode fazer isso aqui sem fazer a soma. Basta você trabalhar com esses dois números aqui. O resto do primeiro número e o resto do segundo número. Na divisão por 10. Tem que ser tudo igual. 10, 10, 10, tá? Então, olha só. Esse número aqui deixa resto 7 na divisão por 10. Esse número aqui deixa resto 8 na divisão por 10. Então, você soma esses restos. Isso aqui vai dar 15. E aí você vê qual é o resto que deixa isso aqui na divisão por 10. Você vê que esse resto aqui é 5. Então, você pode descobrir qual é o resto dessa soma sem ter que calcular a soma. Essa que é a ideia. Você, quando tem aqueles problemas que caem lá no Colégio Naval, 2007 elevado a 2011, aquele negócio grande lá, e quer saber qual é o resto da divisão, você não precisa fazer a conta. Você tem como trabalhar somente com os restos e achar o resto que o problema pede. Então, por exemplo, se você tivesse que responder isso aqui, qual é o resto da divisão disto aqui por 10? Olha só, você não precisa somar. Claro que vai ter um trabalhinho para somar, né? Você pode até errar em conta. Mas você pode fazer o seguinte, trabalha somente com os restos. Ó, é resto da divisão por 10 que você quer? Então você vai pegar o resto da divisão por 10 desse número, o resto da divisão por 10 desse número, e aí você vai somar esses restos. 8 mais 5. Isso dá 13. Então qual é o resto da divisão por 10? É 3. Então a resposta é 3. Fica fácil assim, né? E se fosse multiplicação? Qual é o resto da divisão disso aqui? 4.372 vezes 1.437 por 10. Você não precisa multiplicar isso, vai ter trabalho à toa. Você está trabalhando com divisão por 10, resto da divisão por 10. Então você vai pegar aqui o resto da divisão desse por 10, que é 2. Vai pegar o resto da divisão desse por 10, que é 7. E aí você vai multiplicar esses restos. 2 vezes 7 é 14. 14 deixa resto 4 na divisão por 10. Então a resposta aqui é 4. E o mais interessante é que isso não vale somente para o 10, não. Vale para qualquer número. Como assim? Por exemplo, vamos fazer esse aqui. Qual é o resto da divisão por 11 deste produto aqui? Então seria um absurdo você multiplicar para depois achar o resto por 11. Você pode fazer direto aqui usando a aritmética dos restos. Como é que se faz isso? Como é que a gente acha o resto da divisão por 11? Vamos achar o resto da divisão por 11 desse valor, e aí nós vamos multiplicar esses restos. Ó, resto da divisão por 11, você faz assim. Pega os algarismos de ordem ímpar e soma. Isso vai dar 6. Faz a mesma coisa com os algarismos de ordem par. 3 mais 1, 4. E aí você subtrai isso. 6 menos 4, isso aqui vai dar 2. E aí você faz a mesma coisa com outro número. Isso vai dar 2 mais 7, 9. E aqui você tem 5 mais 1, 6. Subtrai isso. 9 menos 6, 3. Aí você multiplica esses dois valores. Isso aqui vai dar 6. Então o resto da divisão por 11 deste produto é 6. Agora, por que esse negócio de ficar
trocando um número pelo resto da divisão, dá certo, né? Como a gente fez nesses exemplos anteriores. Olha só, eu vou demonstrar aqui matematicamente por que isso funciona, só que eu vou simplificar um pouco a demonstração, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo com divisão por 7. Claro, o que eu vou fazer por 7 serve para qualquer número. É só para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo, tá? Por exemplo, digamos que você tenha isso aqui. Digamos que o número x deixe resto a na divisão por 7. Claro, o que eu estou fazendo com 7, poderia colocar aqui m, qualquer número, tá? Mas vamos fazer com 7, só porque fica mais fácil de enxergar. E vamos colocar aqui um outro número, y. Então, digamos que x deixa resto a na divisão por 7 e y deixa resto b na divisão por 7. Então, a gente pode escrever essa formulinha aqui. O x, então, ele vale 7k mais a. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o x é um múltiplo de 7 mais a, onde k é o número inteiro, tá? Então vamos botar aqui, k pertence aos inteiros. Bom, você pode fazer isso aqui com k inteiro, poderia ser positivo ou negativo, que dá certinho, ou você pode só fazer com naturais, aí vai ficar todo mundo positivo. Então, tá, aqui eu estou dizendo que o x é um múltiplo de 7 mais o número a. Bom, isso é a mesma coisa que falar que x é congruente a a em módulo 7, porque ele deixa o mesmo resto que x, né? Por exemplo, a deixa resto a. X também deixa resto a. Então, o a e o x, ou seja, o a e o 7k mais a, são congruentes. Isso é o que a gente fala sobre o x. E como é que a gente escreveria isso aqui para o y? O y vale 7 vezes um inteiro, vamos chamar esse inteiro aqui de m. 7m mais b, onde é o resto da divisão de y por 7. Tá, então eu posso chamar o x desse jeito e o y desse jeito. Agora olha só, vamos ver quem é x mais y. X mais y, se você somar essas duas expressões, isso aqui vai ficar 7k mais a mais 7m mais b, que eu posso escrever assim. Eu posso juntar esse termo aqui com esse, que ambos são múltiplos de 7. Eu posso escrever assim, 7 vezes k mais m mais a mais b. Então, o que vai acontecer nesse caso? O x mais y, ele é igual ao múltiplo de 7. Isso aqui é um múltiplo de 7. Claro, estou fazendo para 7, mas vale para qualquer número, tá? Qualquer número não, de 2 em diante. Mais um valor a mais b. Então, se você quer saber o resto da divisão desse número por 7, basta você ver quanto que é o resto da divisão desse número. Porque isso aqui deixa resto zero. É um múltiplo de 7. Você pode somar múltiplos de 7 que o resto continua dando o mesmo, né? Isso não afeta o resto. Por exemplo, se você tem aqui 60, qual é o resto dele na divisão por 7? Aí você fala assim, eu não sei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 35. Por que eu estou subtraindo 35? Porque é um múltiplo de 7. Se você está interessado no resto da divisão por 7, você subtrai o múltiplo de 7, o resto não vai se alterar. Quanto é que dá isso aqui? 25. Aí você, eu ainda não sei. Tá bom, então subtrai outro múltiplo de 7 aqui. Um múltiplo de 7 perto desse aqui que você conhece é o 21. Subtrai 21. Eu subtraí um múltiplo de 7, tá? Quanto é que dá isso? 4. Então tá bom. Então o resto da divisão do 60 por 7 é 4. Claro que você pode fazer direto por aqui, ou então você pode ir subtraindo múltiplos de 7. Quando você tiver com um número pequeno, você faz. Aqui é a mesma coisa, o x mais y é um número grande, digamos assim, múltiplo de 7, mais essa parte aqui que você não sabe o que é. Então, se você matar esse múltiplo de 7, vai sobrar isso aqui. Ou seja, quando você quer saber
o resto da divisão por 7 deste número, é só você trabalhar com os restos. Por isso que a gente tem feito isso aqui. E para multiplicação, como é que isso ficaria? Digamos que você queira saber quanto que é o resto da divisão de xy por 7. Então você vai pegar o x e o y e colocar aquelas expressões. A gente chamou o x de que mesmo? 7k mais a, onde a é o resto da divisão de x por 7. Eu vou multiplicar, como é que a gente representou o y mesmo? 7m mais b. O que vai dar essa expressão? Isso aqui vai ficar 7 vezes 7, 49 km. Vai ficar ainda 7kb. Depois você vai ficar 7ma. E mais, finalmente, AB. Então, olha só. Essa expressão toda que você tem aqui é um múltiplo de 7. Isso é um múltiplo de 7. Claro que você pode botar 7 em evidência, né? Múltiplo de 7, múltiplo de 7, múltiplo de 7. Bom, então isso aqui é um múltiplo de 7. Então, se você sumir com esse múltiplo de 7, o que sobra, o resto que sobrar daqui, é o mesmo resto daquilo lá que você quis calcular. Então, você, para calcular o resto da divisão deste produto por 7, você pega os restos, multiplica e trabalha com eles. Por exemplo, digamos que você queria saber o resto da divisão por 7 do seguinte número: 60 vezes 80. Claro, se você multiplicar e for fazer a divisão, vai dar mais trabalho. Agora, se você trabalhar com restos, quem seria o A nesse caso? O resto da divisão do 60 por 7 é 4, porque 56, né, é um múltiplo de 7 mais próximo aqui. Abaixo de 60 é o resto 4. E o 80, a gente lembra do 77. 77 é um múltiplo de 7 que está logo abaixo do 80. Então seria o resto 3. Então você trabalha só com os restos. 4 vezes 3, 12. Quem é o resto da divisão por 7 do 12? É 5. Então o resto da divisão por 7 deste produto é 5. Agora a gente precisa saber como que a gente lida com potências. Por exemplo, quem é o resto da divisão de 5 elevado a 2011 por 7? As questões que caem no Colégio Naval envolvendo congruência, ele normalmente é um número elevado a uma potência muito alta e ele quer que você ache o resto da divisão daquilo ali por um número baixo, né? Olha só, então todos os números que estão somados, multiplicados ou subtraídos, você pode trocar pelo resto da divisão. Por exemplo, aqui você tem nesse exemplo 5 elevado a 2011. Se não fosse 5, se fosse 10 elevado a 2011, não tem problema. É resto da divisão por 7, aí você vai pegar um número que está multiplicado. É claro que uma potência é 10 vezes 10 vezes 10, né? Aquele número multiplicado. Então 10 está sendo multiplicado por ele 2011 vezes. Então esse 10 você trocaria pelo resto da divisão dele pelo 7, que é um número que está te interessando. Então 10 você vai trocar pelo 3, tá? Porque o resto da divisão de 10 por 7 é 3. Agora, o expoente você não troca, você deixa ele lá do jeito que ele está, porque o expoente você trata de uma outra forma. Vamos fazer isso aqui, que caiu um negócio parecido no Colégio Naval. Na segunda parte do vídeo eu vou resolver uns exercícios e questões do Colégio Naval, ou até do ITA, que tenha caído isso daqui. Vamos ver agora como é que a gente faz para lidar com a potência. Olha só. Imagina que você está elevando 5 a 2011. Então você imagina aqui, você está fazendo 5
vezes 5, etc, né? Com 2.011 parcelas multiplicadas. Duas 2.011 parcelas. E aí você vai pensar num negócio que se chama ciclos. Você vai descobrir o ciclo, porque esses valores vão se repetir. Vocês vão ver isso aqui já já. Olha só, então eu tenho aqui o número 5 que vai sair sendo multiplicado. Se você fizer 5 vezes 5, isso dá 25. Quem é o resto da divisão por 7? Vamos colocar aqui, isso aqui é congruente a 4. É, porque o resto da divisão disso aqui por 7 dá 4, né? Porque 21 é um múltiplo de 7 logo abaixo dele, então de 21 para 25 são 4. Então, esse 5 vezes 5, multiplicando até aqui, você tem um resultado 4. Agora você vai pegar esse resultado que é 4 e vai multiplicar pelo próximo fator 5. 4 vezes 5. Olha, 4 vezes 5 dá 20. E aí, qual é o resto da divisão por 7 do 20? Isso aqui vai dar 6. Resto 6. Então, se você multiplicar até aqui, você vai ter o resultado 6. Agora você multiplica pelo próximo fator 5. 6 vezes 5, isso aqui vai dar 30. Qual é o resto da divisão por 7? Isso aqui vai dar resto 2, né? O múltiplo de 7 logo abaixo de 30 é 28. Então vai dar 2. Então se eu multiplicar até aqui, eu tenho 2. Agora você vai fazer 2 por 5, esse próximo fator. 2 vezes 5 dá 10. O resto da divisão por 7 é 3. Então se você multiplicar até aqui, você vai ter o resto 3. Continua. 3 vai multiplicar por 5, porque é 5 que você está multiplicando, né? O teu fator é 5. O 7 é o número que você está dividindo, é o divisor. O fator que você está multiplicando é 5. Tá, 3 vezes 5, 15. Qual é o resto da divisão de 15 por 7? 1. Então, se você multiplicar até aqui, você vai ter o resultado 1. Se você multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 com 6 fatores, esse produto vai deixar o resto 1 na divisão por 7. Então, quando você tem um grupo de... São 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você tem um grupo de 6 fatores multiplicados, esses 6 fatores juntos vão dar um produto cujo resto é 1. Então, quando você acha o 1, quer dizer que você completou um ciclo. E olha o que vai acontecer. Olha, o produto desses 6 fatores 5 vai te dar um resto 1. O produto dos próximos 6 fatores 5 vai te deixar o resto 1. Então, cada grupo de 6 vai ficar dando 1, 1, 1. Então, você vai ter 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. E até onde? Olha, você tem que ver. Você tem 2.011 fatores, porque você está calculando 5 a 2.011. 5 a 2011. 2011 você vai ter que dividir por 6 para saber quantos grupos cabem aqui dentro. Ó, 2011 por 6. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 335, resto 1. Então você vai ter 335 grupos, 335 fatores 1, porque cada grupo, 5, 5, 5, vai te dar o resultado 1, né? Que a gente determinou que o ciclo tem 6 fatores. E vai terminar onde? Tem o resto 1, quer dizer, você vai ter... Completando aqui o último grupo de 5, 5, 5, que vai te dar o último 1 aqui.
E agora vai ter mais um, porque tem um resto 1, né? Esse resto 1 representa esse fatorzinho 5 aqui, esse último fator 5, que é o fator de ordem 2011. O último fator. Então isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5. Quer dizer, o resultado vai ser por causa desse restinho aqui, né? Desse último fator. Então isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5. Portanto, o resto da divisão. 5 a 2011 por 7 é 5. E você pode usar esse princípio para resolver essas questões do Colégio Naval, que eu vou colocar os exemplos utilizando isso aqui, tá? Ou seja, você vai trocar os números que estão sendo somados, subtraídos ou multiplicados pelo resto da divisão, pelo número que está sendo usado. E os expoentes, você vai fazer isso. Vai descobrir o tamanho do ciclo, para ver quando ele começa a repetir, que é quando você chega no 1. Vai dividir o expoente pelo tamanho do ciclo, vai saber quanto que é o resto, e esse resto é que vai te dar o último fator. Olha, eu já resolvi essa questão aqui 2 vezes, essa é a 3ª vez que eu resolvo. Só que essa é a primeira vez que eu resolvo depois de ter apresentado congruência, tá? Então você vai ver isso aqui com outros olhos. É correto afirmar que esse número aqui é o múltiplo desses números aqui. Vamos escrever o número 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011. Ele quer saber isso aqui é múltiplo de quem? Olha só. Não pode ser múltiplo de 11, de jeito nenhum. Não tem como ser múltiplo de 11. Sabe por quê? Porque isso aqui é múltiplo de 11. Agora, esse termo aqui não é múltiplo de 11. Como é que eu sei? Olha, porque isso aqui é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, só tem fator 5 aqui. Isso aqui é múltiplo de 5, mas de 11 não. Então você tem um número que tem 2 partes, uma parte é múltiplo de 11, que é 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11 toda a vida, né? 2011 fatores. Mas esse aqui não é múltiplo de 11, então não tem como. Da mesma forma, isso aqui também não pode ser um múltiplo de 5. Porque esse termo aqui, 5 a 2011, é múltiplo de 5, sim. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É múltiplo de 5 toda a vida. Agora, isso aqui não é múltiplo de 5 porque não tem fator 5 aqui. Só tem fator 11 e um fator 2. Então, essa parte aqui não é múltiplo de 5. Logo, a soma deles não pode ser um múltiplo de 5, tá? A gente sabe que a resposta dessa questão essa né? Já fizemos isso. Eu vou fazer a tentativa de verificar se isso aqui é múltiplo de 7, que a gente tentou tantas vezes, né? Olha aqui, ó. A gente fez ainda agora 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e a gente concluiu que o 5 a 2011 que eu acabei de fazer a 2011 deixa resto 5. Ó, o resto da divisão de 5 a 2011, que é o que eu tenho aqui, por 7 é 5. Tá, então vamos ver aqui, por 7. O 5 a 2011, a gente viu que deixa resto 5. Deixa resto 5. E o 2 vezes 11 a 2011? Qual é o resto da divisão por 7 deste valor aqui? A gente tem que fazer isso. Então a gente tem que encontrar os ciclos de 11 elevado a 2011 na divisão por 7. Vamos ver aqui. O 11 eu vou trocar por qual número? Por 4, porque eu estou pensando em divisão por 7. Olha aqui, estou fazendo a letra C, a divisão por 7. Então, esse 11 eu vou trocar por 4, que é o resto da divisão de 11 por 7. Então, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, né? Que nem eu fiz aqui, só que eu vou fazer na vertical. Olha só, o 4 por 7 deixa resto 4.
Se eu tiver 4 vezes 4, 16, deixa qual resto por 7? 16, deixa resto 2. Então 4 vezes 4 vai deixar resto 2. Tá, e se eu tiver 3 fatores? Se eu tiver 4 vezes 4 vezes 4, ó, 4 vezes 4 vezes 4, você pode fazer, ó, não precisa pegar esse número todo, você pode pegar 4 e 4 vezes 4 e multiplicar esses dois números aqui. 4 vezes 2, 8. E o 8 deixa qual resto na divisão por 7? 1. Quando você acha o 1, é porque você encontrou o ciclo. O ciclo tem 3 fatores, né? Então, 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui é a mesma coisa que 1. Então, você tem que ver o 2011, tem que fazer a divisão por 3, porque o ciclo tem 3 fatores, e ver quanto que é o resto. Quanto que vai dar isso aqui? 20 por 3 dá 6, resto 2, abaixo 1, 21 por 3 vai dar 7, resto 0, aí você vai baixar 1, 1 por 3 dá 0, e resto 1. Então tem 670 ciclos de 4 vezes 4 vezes 4, que cada um deles dá 1, e vai sobrar um número no final, 1. E 4 elevado a 1 é 4. Então isso aqui, no final das contas, você vai... Então você vai ter 670 ciclos. Você vai ter 4 vezes 4 vezes 4, vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 4, até o último deles. E vai ter umzinho no final, um sobrando. E claro, a gente viu que os ciclos são esses 3, que dá o resultado 1, né? Então isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então no fim das contas vai sobrar um númerozinho no final, que é o 4, vai te dar o resto 4. Ou seja, o resto da divisão deste número por 7 é 4. Só que ele está multiplicado por 2. Ó, 2 vezes 2 a 2011. Então vamos fazer aqui. 2 vezes 2 a 2011. Então isso aqui vai ser 2 vezes 2 a 2011. A gente viu que dá 4. 2 vezes 4, 8. Que na divisão por 7 deixa resto 1. Então o resto total vai ser a soma desses dois restos. Eu estou somando isso. Você vai ter que somar o 5 com o 1. Ou seja, você vai ter aqui um resto 6 na divisão por 7 deste número aqui. Portanto, ele não é divisível por 7, porque ele deixa resto 6. Então, olha aqui, ó, não é também divisível por 7. E agora vamos fazer essa aqui, né? Claro, a letra A vai dar um pouquinho mais de trabalho. É porque a gente tem que fazer para cá e para cá, né? Pro 5 e pro 11. É a mais trabalhosa de todas. Mas a resposta aqui é a 3 que a gente viu, que tem maneiras rápidas de fazer isso sem usar congruência, mas eu quero fazer com congruência. Olha, 5 a 2011 eu vou fazer aqui mesmo. 5 elevado a 2011 eu quero saber o resto da divisão por 3. Então eu vou fazer a congruência em módulo 3. Então eu vou pegar 2 a 2011, porque 2 é o resto da divisão de 5 por 3. E aqui o 2 vezes 11 a 2011, o 11 eu vou trocar por quem? Por 2. 2 a 2011. Que isso aqui é uma tentação juntar esses dois, né? Realmente é a maneira mais fácil de fazer esse problema, porque isso aqui vai ser 3 vezes 2 elevado a 2011, que a gente vê claramente que isso aqui é um múltiplo de 3, porque ele é 3 vezes alguma coisa. É um múltiplo de 3. Então esse número que o problema dá, ele é um múltiplo de 3. Olha aqui, ele é múltiplo de 3. Resposta correta, letra E de eco. Mas agora você sabe congruência, pode utilizar em problemas mais complicados.